Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Raichari. Na verdade, um nome religioso. Porque o nome civil é Fábio César e talvez você esteja se perguntando, mas por que ele disse nome religioso? Eu sou um judeu, na verdade, descendência paterna de judeu e judeu messiânico. Passei por uma sinagoga onde ganhei um nome religioso como Gabriel Raichari. É muito fácil você se lembrar, através da Bíblia, com Simão, que recebeu o nome de Pedro, ou também como Saulo, que recebeu o nome de Paulo. Por isso que eles tinham o costume de dar dois nomes, e isso também ocorre até hoje, dentro de uma sinagoga. Quando você entra na sinagoga, o roche ele vai te analisar, e quando você passa por um processo, ele acaba lhe dando o nome religioso. Então, portanto, eu hoje, como Gabriel Raichari, pretendo lhe ensinar algumas coisas. Eu pensei muito antes de fazer algum vídeo, orei bastante para dar alguns ensinamentos e eu escolhi justamente um monte para estar te ensinando. Portanto, eu pretendo toda semana passar um vídeo de ensinamento para vocês. E hoje eu vou ensinar com duas coisas importantes para um judeu e que eu tenho visto muito dentro das igrejas. Uma delas é isso aqui, esse chapeuzinho, né, que é o kippá. O kippá todo judeu usa. Ele usa dentro de uma sinagoga ou fora da sinagoga. E o kippá ele serve para apenas identificar aonde termina você e da onde se começa Deus. Quer dizer que até aqui você pode chegar, daqui para cima é Deus. Na verdade, o kippá, ele não tem registros de onde se começou a usar o kippá, mas ele acaba sendo muito importante. Tanto é que quando você chega numa sinagoga sem kippá, o roche, ele vai mandar um obreiro pegar um kippá para você poder cultuar o sábado com o Senhor. Outra coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês é esse. Não, porque na verdade isso aqui é um talit. O talit ele é muito importante, tá? Ele tem dois modelos, esse que é o maior e um outro que ele é mais curto, né? Onde eu tenho visto muitos pastores usar e principalmente muitas mulheres estando usando. O que, para um judeu, acaba sendo uma afronta. Por quê? O talit, ele é masculino. Para a mulher, existe o véu. Se você procurar lojas judaicas, você vai encontrar um véu que é feminino. O porquê que eu digo que isso, infelizmente, é incorreto? Acaba sendo errado uma mulher usar. Imagina eu, como pastor, eu pego um vestido de mãe de santo e coloco para pregar. É a mesma coisa. Eu estou usando uma roupa de uma pessoa do sexo oposto. O talit, portanto, ele é masculino. E o talit, ele é muito importante porque ele vem há muito tempo já na Bíblia. Quando nós lemos sobre a história de José, nós lembramos sobre José, que ganhou um talit de várias cores do teu pai Jacó. O talit. E olha que coisa sobrenatural. O talit, ele serve para ser usado da seguinte forma. Assim, para se falar com Deus. Tá? Existe algo no talit importante que todos devem aprender, que são esses nós, né? Isso é chamado de tzitzit. Na verdade, se você reparar, tem nós sobre ele, tá? E para que serve? Através desses nós colocamos o talit, oramos e contamos o tzitzit. Aí você vai se lembrar da onde a Igreja Católica tirou o terço, o famoso terço, tá? Portanto, o terço saiu literalmente daqui, do tzitzit. Outra coisa, quando uma Torá vai sair de dentro da arca na sinagoga, se pega, coloca o talit, beija e coloca. Isso é um costume para mostrar reverência. Alguns judeus nem colocam sobre a cabeça, mas beijam e colocam o tzitzit sobre a Torá.
Outra coisa, Isaías capítulo 6, diz que a ponta da veste do Senhor batia sobre a terra, e toda a terra enchia da sua glória. Era exatamente isso daqui. Ah, mas como assim? Outra coisa que eu tenho visto de pregações, que até mesmo eu preguei errado. Na verdade, quando Isaías diz que ele vê o Senhor assentado num monte alto sublime, e a ponta do seu tecido bate sobre a terra, e toda a terra enche da tua glória. Mas só que os anjos, né, os serafins que começam a cantar, eles começam a cantar dizendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Isso quer dizer, o escolhido, o ungido. Quando Isaías vê, ele vê o próprio Senhor, Yeshua HaMashiach, assentado no trono. E por isso que ele se torna o grande profeta messiânico. Agora, ensinando novamente sobre Talit. Quando um judeu coloca o Talit, quer dizer que ele entra dentro do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, nós podemos identificar o seguinte: o homem em contato direto com Deus. O porquê? Quando ele coloca, ele entra dentro do tabernáculo e ele tem um contato direto com Deus, aonde nenhum homem ou mulher pode tocá-lo, porque interrompe o momento aonde ele está falando com o Pai. Ele está em contato direto com o Senhor. Aí, olha só que coisa tremenda. Vamos nos lembrar também da mulher do fluxo de sangue. Quando Yeshua está passando com o seu talit, ela sabia que não podia tocar o Senhor. Ela sabia que não podia tocar nele porque ele estava usando o seu talit. Mas ela identificou o seguinte: se é o Filho de Deus, em contato direto com Deus, se eu tão somente tocar em seu talit, eu serei curada. E ela rompeu as barreiras, ela rompeu aquilo que disseram que poderia ser pecado. Ela tocou e recebeu o teu milagre. Outra coisa, Elias, quando sobe ao monte, ele sobe ao monte, aí ele fala com Deus e nada dele obedecer. Ele fala com Deus, nada dele obedecer. Mas quando Elias, ele acaba fazendo, sim, este movimento, e preste bem atenção, ele se cobre com o seu talit, ele coloca o seu talit, ele ouve a voz do Senhor, e aí ele obedece. O porquê? Ele estava em contato direto com Deus. Portanto, se um homem comum coloca o talit, ele fica em contato direto com um ser superior, ele acaba se tornando um super-homem. Né? Aí você começa a pensar, mas como assim? Na verdade, Siegel era um judeu messiânico e ele começa a desenhar um Yeshua, o Superman, vindo de um outro mundo para salvar a humanidade e filho do profeta Joel. Portanto, o Talit, ele traz grandes mudanças no mundo, ele traz grandes novidades, e como um desenho animado chamado Superman, ele vem literalmente de Yeshua. E se você se recordar, Superman sem o Talit não era Superman, era Clark Kent. Mas com o Talit ele se tornava um Superman. E hoje eu quero revelar para você o porquê que você não precisa mais usar o Talit. Para ministrar, você não precisa mais usar o Talit. Para mostrar que a unção está sobre você. Porque Isaías capítulo 61 nos revela uma coisa grandiosa, dizendo: o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, está sobre mim. E este me ungiu para pregoar, para quebrar barreiras, para liberar bênçãos, para liberar cura. Eu quero te dizer que hoje, quando o véu do templo foi rasgado na morte de Cristo, de alto a baixo, o Talit foi substituído pelo Espírito Santo do Senhor. Porque antigamente o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, era somente alguns.
Hoje, o Espírito Santo, através da palavra de Joel, capítulo 2, é derramado sobre todos. Eu quero te dizer que o Talit hoje se chama Espírito Santo de Deus, aonde ele nos dá uma ligação direta com o Pai, e aonde ele começa a gemer por você, ele começa a interceder por você. Portanto, se lembre, hoje você não precisa mais de um Talit, mas sim você já tem um chamado Espírito Santo. Sem contar que hoje isso é apenas para mostrar, sim, que o Espírito Santo está sobre nós e que ele nos ungiu para pregoarmos a palavra do Senhor. E eu, às vezes, uso o Talit em ato de respeito, ou até mesmo para ministrar isso que eu estou te ensinando hoje. Mas eu não preciso mais do Talit, porque eu tenho ele já chamado Espírito Santo. E por isso que quando eu ministro a palavra do Senhor, os atos do Espírito Santo começam a acontecer dentro da igreja, dentro da congregação. Tenha isso como ensinamento. Não sou contra quem usa o Talit, porque automaticamente está mostrando o Talit a todos, o símbolo do Espírito Santo, o símbolo daquele que hoje está conosco para libertar, curar e manifestar o teu poder. Portanto, hoje, nessa tarde, você aprendeu sobre o Talit. E se você se recordar, o Talit do Senhor é muito precioso. Está em Isaías 6 e também está junto à mulher do fluxo de sangue. O Talit do Senhor, o Talit do Senhor. E hoje você tem o teu Talit, chamado Espírito Santo. Fique na paz do Senhor e que Deus lhe abençoe. Amém e amém.